Ninguém tá com a minha apostila enganada. Sério? 8:10 então. Vamos ver o que dizia mais essa questãozinha. Hoje a gente vai ainda, se der tempo, discutir aquela história de a tua internet ter aumentado de velocidade nos últimos anos, né? Nós já vamos tentar entender por que isso aconteceu. 8:10, da página 9. Um raio de luz monocromática incide sobre a superfície plana de um bloco de vidro, de tal modo que o raio refletido R forma um ângulo de 90 graus com o raio refratado, Rzinho. O ângulo entre o raio incidente I e a superfície de separação dos dois meios mede 32 graus, como mostra a figura. Ele fez a superfície de separação, fez o raio Izão, que é o incidente, fez o raio refletido, Rzão, fez o raio refratado, chamou de Rzinho, garantiu que esse ângulo aqui é 90 graus e ainda disse que esse ângulo ali é 32 graus. Os ângulos de incidência, de refração, medem respectivamente. O de incidência é a técnica que nós usamos agora há pouco no exercício anterior. Faz a reta normal e acha o complemento. E o complemento de 32, 58. Então o ângulo de incidência é 58. Como eu sei que o ângulo de incidência é 58, o ângulo de reflexão também é 58. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão é a segunda lei da reflexão. E esse aqui é que é o ângulo de refração que ele quer. Só que isso aqui não é meia volta. Então se eu chamar aquele ângulo ali de alfa, ficaria aqui 58 mais 90 mais alfa é igual a 180, que é meia volta. Então esse ângulo mais esse mais o que eu desejo é 180. 90 com 58 é 148, mais passa para o outro lado, menos. 180 menos 148, 32. Então o ângulo de refração deu 32 graus. 58 e 32, letra B. Uma questão bonitinha, embora ela seja simples, é uma questão bonitinha que lembra a lei da reflexão. Né? Não precisa saber a lei da refração, mas tem que entender como é que se acha os ângulos ali. Uma questão bem interessante essa aí. Show de bola. Muito obrigado. Galerinha, o esquema é o seguinte. Eu não sou tão velho, né, cara? Pelo contrário, me considero guri pequeno ainda. Tenho muito que aprender da vida. Mal aprendi a limpar a bunda ainda há pouco tempo atrás. Apesar de me considerar um guri, eu já vi coisa que tu não viu. Por exemplo, os primeiros computadores funcionando, né? Já comentei com vocês do Windows 3.11. Coisa bizarra. E naquela época a internet, gente, não dá pra acreditar. Pra tu ver uma foto, meu Deus, pra tu baixar uma foto, meu querido, tinha que esperar e às vezes não vinha a foto. Ela vinha pela metade dela, vinha baixando assim a foto antes. É mais ou menos como carregando um vídeo hoje pesado do YouTube. Aí vem baixando aí no... Aí já não descia mais na foto. Era inacreditavelmente devagar. Até porque a conexão entre os computadores era toda feita com fio metálico. Então tu tinha que aumentar a voltagem de um lado do fio e esperar a voltagem aumentar do outro lado do fio para a informação ser transmitida. E embora essa velocidade seja rápida, relativamente rápida, se tu quer dar a volta ao mundo com fio metálico, e para acender uma lâmpada, né, dar a volta ao mundo com fio metálico, aí tu vai lá e aperta o interruptor. Meu Deus, pode ir em casa tomar um café para voltar para a lâmpada acender. A lâmpada vai demorar a acender para dar a volta ao mundo, essa informação, no fio metálico. Só que se nós pudéssemos usar a luz para fazer isso, né, meu Deus, ia ser um bicho. E é isso que um indiano maluco lá fez há muitos anos atrás. Ele inventou uma maneira de usar a luz para transmitir informação. E aí a internet começou a aumentar de velocidade, né? Claro que não atingiu a todos ainda, mas a coisa tem melhorado. O que eu estou falando para vocês é de um fenômeno chamado reflexão total. Vamos dar uma olhadinha o que é essa reflexão total. Pessoal, imaginem uma situação na qual um raio de luz passa de um meio transparente para outro meio transparente. Não falei que reflexão total ainda não? Acho que já passado.
fazer um raio. Só de eu fazer o desenho do raio já pode me informar alguma coisa. Sim, tem o ângulo de incidência, tem o ângulo de refração, mas tu pode afirmar algo ao olhar essa situação. A velocidade vai... É maior a velocidade do que o C do B é menor do que o C do B. Vamos lá, vamos com calma. Onde que a velocidade é maior, gente? Baixo. No de baixo, velocidade B é maior que a velocidade em A. Portanto, o N do B é menor que o N do A, porque quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Certo? Isso vocês concluíram porque o ângulo R era maior que o ângulo I. Onde o ângulo é maior, a velocidade é maior. Não é isso? Então, uma possibilidade poderia ser água e ar. Não é isso? Vidro e ar. Não é? Aumentando de velocidade. Tudo bem para vocês? Sim. Se eu aumentar ainda mais o ângulo de incidência, o que acontece com o ângulo de refração? Aumenta, concordo, estava mais ou menos a 45 graus. Então, se for mais de 45 graus, o ângulo vai ser maior do que o que eu tinha antes. Ó. Agora está quase encostando na superfície. Se eu aumento ainda mais o ângulo de incidência, o ângulo de refração aumenta mais ainda. E quem é que vai chegar a 90 graus primeiro? O de baixo, porque ele é maior, então ele vai ter que chegar a 90 graus primeiro. Vai chegar uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração atinge o limite. E o limite dele é 90 graus, até porque se fosse maior que 90 não seria uma refração, seria uma reflexão. Não é isso? Vai crescer sempre no mesmo ângulo. Não é linear isso. Até porque o gráfico de uma senoide, né, não é uma coisa toda perfeita, redondinha, né? Certo? E como essa lei, a lei que rege esse fenômeno tem a ver com seno, né, então não é linear. Se aqui aumentou 5 graus, aqui não vai aumentar 5 graus. É uma boa pergunta, muito boa pergunta. Essa situação, galera, é chamada de caso limite. Por que caso limite? Porque é o caso máximo, é o caso limítrofe para a ocorrência de refração. Concordam que ainda está ocorrendo refração? Porém, se eu pego e faço a luz ir do meio A para o meio B com um ângulo maior que esse ângulo limite, aí em vez de a luz penetrar no meio B, ela sofre reflexão total. Nesse caso, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, estamos estudando o fenômeno da reflexão total, mas isso foi uma refração, refração no caso limite, agora sim, reflexão total. Por que dá esse nome de reflexão total? Ótima pergunta também. Que as reflexões comuns dos espelhos convencionais, apenas 70% da radiação retorna. Ou seja, está espelhando no espelho, só 70% da luz que sai do teu corpo volta para o teu olho. Quando tu fala de reflexão total, nós estamos trabalhando com ordem de 99% dos raios refletidos. Então vai ter uma perda de menos de 1% de raios absorvidos pela superfície. Certo? Quase tudo que bate na superfície nessa hora volta. Por isso que é chamada de reflexão total, porque ela é realmente muito mais eficiente que a reflexão ao qual nós estamos acostumados a trabalhar. Tá, um material tipo que não seja um espelho, que é só aquela lâmina, mas que seja tipo, um negócio maciço, mas que reflete, é porque a coisa dele é muito... Aí que tá, se for, nós estamos falando de dois materiais transparentes, tá? Isso que é o mais impressionante, tá, gente? Isso aqui é um material transparente, pode ser glicerina isso aqui, pode ser água, né? E a luz não atravessa. Olha só que loucura, né? Então é totalmente diferente da reflexão que ocorre nos espelhos, né? Nos espelhos é uma superfície metálica que foi pintada numa lâmina de vidro, certo? Por isso que ela reflete. Aqui já é outra situação, totalmente diferente. O que está acontecendo aqui no caso, o importante para que a reflexão total ocorra é que a luz vá de um meio onde a luz está mais lenta para um meio onde ela está mais rápida. E além disso, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. São as duas condições para ocorrência de reflexão total, certo? E onde é que isso se enquadra na tua vida? É a tal da fibra ótica. Como é que é essa história da fibra ótica? O cara faz um filamento mais fino que um fio de cabelo, e nesse filamento ele coloca um material que a luz anda em baixa velocidade na parte de dentro, e um material onde a luz andaria mais veloz na parte de fora.
Isto é um fio totalmente transparente. Quem olha para esse fio vai ter a sensação de estar olhando para um fio de pescar, um fio de nylon. Tu nem percebe que tem camadas diferentes, só se tu olhasse no microscópio. Tu até encapa também esse material, né? Tu passa uma capa escura depois em volta dele. Só para questões de proteção. O interessante é quando tu joga um raio de luz dentro dessa fibra ótica, como o ângulo de incidência é extremamente grande, e a luz vai tentar aumentar de velocidade, e portanto vai tentar se afastar da normal, o afastamento vai ser tamanho que vai ocorrer sucessivas reflexões totais. E aí o raio de luz consegue sair lá do outro lado da fibra ótica. Se nós dessemos a volta no planeta Terra, certo? Com fibra ótica, e acendêssemos um lado, em muito menos de um segundo já estaria aceso o outro lado da fibra ótica, certo? Ou seja, se nós dessemos 7 voltas no planeta Terra com fibra ótica e acendêssemos um lado, um segundo depois o outro lado piscaria já, certo? Por isso que a fibra ótica é foda. E aí se tu liga, né, o teu provedor de internet com os outros provedores de internet do mundo com fibra ótica, aí tu vai ter uma pesquisa rápida na internet, tu vai baixar o vídeo com velocidade, certo? Na época em que era tudo por cabo, né, metálico, meu Deus, era um inferno, certo? Como funciona então a internet Wi-Fi? A internet, qual delas? Aquela da tua casa ou a internet Wi-Fi que São José instalou, por exemplo, que é na cidade toda de graça? Qualquer uma, como que funciona? Tem um roteadorzinho, né, como se fosse um rádio, um mini rádiozinho, o teu computador também tem esse mini rádiozinho dentro dele, e eles conectam um com o outro por ondas eletromagnéticas, pelo ar. Como é uma distância pequena, tu não precisa de um cabo para a onda não se desviar, porque a luz anda em linha reta, assim como as ondas eletromagnéticas andam em linha reta. Então é o seguinte, se eu quiser botar uma antena de Wi-Fi aqui, poderosíssima, só vai captar essa minha onda de Wi-Fi a galera que está nessa região próxima, porque como a Terra é curva, a galera que está mais afastada da antena já não pega o Wi-Fi. Então aqui instalei um Wi-Fi aqui, beleza? Quem está aqui talvez pegue, aqui talvez pegue, mas aqui já não pega porque a onda anda em linha reta. Por causa da curva? Certo? A curvatura da Terra que faz o rádio não pegar mais, Itapema não pegar mais quando o cara está indo viajar. Tem como instalar... Hoje, ou os morros, né? Pode ser um morro também, mas via de regra, se está numa região plana, né? Sem morro, sem prédio, o que faz a estação de rádio parar de ser captada é a curvatura da Terra. Tem como instalar um aparelho que não deixa o Wi-Fi conectar, assim, que dificulte? Sim. Mais ou menos assim pra... É que assim, ó, por exemplo, eu tenho 3G no celular. Nesse corredor, ela não pega. Só sim. o som lá embaixo. Não, sim. Aqui dentro da parede tem cabo, tem metal aqui dentro dessa parede, né? Não, mas pegava no passado. Ah, não, aí pode ser se tu não mudou de aparelho. Não. Se de num ponto pegava e de repente para de pegar definitivamente, pode ser desde a construção de um prédio numa posição que fez uma sombra naquela região onde tu estava, certo? Imagina, lá tinha uma parte livre da antena que te manda o sinal para a região onde tu tá. Aí de repente o cara ergue uma parede de concreto e cimento e ferro ali no meio. Não vai conseguir atravessar aquela parede. Putz, vai fazer uma sombra naquela região. Né? Dentro, por exemplo, já viram dentro de elevador, né? O sinal vai embora, certo? Porque tu tá numa... Exatamente, porque a maioria deles é toda fechada em metal. Aí ocorre uma blindagem eletrostática. Aí zera toda a interferência. Eu fiz isso estranho, meu namorado falou, no meu cai na hora, nem adianta ligar. E o meu pega. Mas porque os que pegam é porque geralmente é um elevador que já tem uma anteninha própria para isso, para não zerar lá dentro a radiação. Tá? Então tem vários fatores. Lá em casa, quando eu uso a internet lá em Bituba, se o clima estiver ruim, né, às vezes o vento pode atrapalhar e eu já não consigo pegar sinal. Então até o vento pode deslocar levemente as radiações do mar. Na verdade eu não moro em Bituba, mas sou em Bituba. Todo santo de semana. São José vem plano? Como? São José vem plano? Cara, eu vou te dizer que tem alguns morros ali que podem atrapalhar, né? Por exemplo, aqui esse morro da Trindade aqui, dependendo, né, do que de comunicação tu vai querer fazer entre um lugar e outro, pode ter problema. Né? Mas como as antenas estão nos morros mais altos, então teoricamente nós não temos maiores problemas. Geralmente é um prédio grande que gera sombra em cima de outro prédio. Como? Depende da situação. Se tu quiser, por exemplo, pode ir na tua fazenda, né? Pô, tem uma fazenda e é muito afastado, não pega celular. Pode instalar uma antena que vai aumentar o sinal da antena original para a tua casa, certo? E aí depende da tua localidade, nem precisa ser uma antena muito grande. Na minha fazenda tem que botar isso, mas tem que subir lá um negócio.
E aumenta consideravelmente. Aí é que tá. Apesar da antena, tu tem que ir para um lugar específico para usar. Lugar Dependendo da localidade. Mas eles, tipo, chega e sai. Como é que é? Quando isso acontece, é sempre sair no mesmo ângulo. Sim, quando ocorre a reflexão total, deixa de atuar as leis da refração e voltam a atuar as leis da reflexão. Ângulo de incidência igual ao de reflexão. Tá aqui, tá exatamente na linha. Daí se tu baixar mais milímetros, vai subir tipo, bastante, né? Quer dizer, se eu alterar a posição dessa linha aqui? Não, é que assim, ó. Ali, vamos supor, isso aqui seja... Posso... Isso aqui é o limite. Baixou mais, ele vai parar de ficar aqui, ele vai começar a subir. É, uma descidinha a mais, ela já vai refletir bastante. Vai refletir então, já no ponto... Tem um ponto que tipo, tu baixa e tipo, essa parte aqui nunca vai chegar, né? Tipo, Não, exatamente. Tem uma situação, tem um certo ângulo ali que é impossível de a luz aparecer. Bem observado. Bem observado. Galerinha, olha só. O que se pede na reflexão total geralmente é o cálculo desse ângulo limite. O cara te pergunta, quando que vai começar a ter reflexão total? Para a gente poder calcular aquele ângulo limite, basta aplicar a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes nessa situação. N de chegada, que é o NA, vezes seno de chegada, que é o seno do ângulo limite, é igual N de saída, NB, vezes seno do ângulo de saída. E nesse caso o ângulo é... O seno de 90 é 1. Como aqui vai dar 1, para isolar o seno de L, o seno do ângulo limite, eu vou pegar o NA que está multiplicando e vou passar dividindo. Pronto. Seno do ângulo limite é NB sobre NA. Aí geralmente o aluno pergunta, professor, como é que eu vou saber qual N que é em cima, qual N que é embaixo? Na verdade, como o seno de um ângulo é sempre um valor menor ou igual a 1, vai ser sempre o N menor dividido pelo N maior. É sempre o N menor dividido pelo N maior. Só que aí tem uma pegadinha muito, muito perigosa. Às vezes a gente decora algumas coisas achando, pô, isso aqui vai me salvar a vida lá na frente. E pode ser justamente o contrário. Dá uma olhada no perigo da questão que pode aparecer no vestibular que mata a concorrência. O cara dá uma coisa bem boba assim, ó. Ele vai lá e pergunta qual é o valor do ângulo limite para a situação dada. Qual é o valor do ângulo limite para a situação descrita? Parece que tá, tipo, não tem a continuação tá em cima da linha. Depois tá em cima da linha. Então pronto, ó. Qual é o valor do ângulo limite? Ele na verdade seria alfa, não seria o ângulo limite ainda, né? Qual é o valor do ângulo limite para a situação dada? É igual... Só que o... É que de repente... Agora vai. Pronto. raio tratado... Agora vai. Era isso, vocês estavam achando que era meio 1 e meio 2, né? Agora pronto. Ó. Qual é o valor do ângulo limite para a situação descrita abaixo? 2 é. Pois é, essa era, é isso que eu disse, que era uma pegadinha, né? Então eu esperava que a maioria fizesse isso aqui, ó. Seno de L, pô, ele acabou de ensinar que é o N menor sobre o N maior, é 1 sobre 2, dá 30 graus. Só que não existe ângulo limite nessa situação. Por que não existe ângulo limite nessa situação, Porque o raio tratado não está a 90 graus também. Não, porque a luz, para poder ocorrer reflexão total, certo? Tem que ir de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Tem que aumentar de velocidade. E a luz está indo de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade. Então aquele desenho não corresponde à realidade.
ele vai aproximar da normal. Não existe ângulo limite do meio x para o meio y, apenas do meio y para o meio x. Então, a resposta é, nesse caso, não há ângulo limite. E se o cara decorou que ângulo limite é o n menor sobre o n maior, o cara para de pensar, vai lá e responde, vai ter no gabarito lá essa respostinha pro cara cair. Certo? Não, também não. Ele pode simplesmente ter feito assim, ó. Ter colocado, não precisa nem ter desenhado seta nenhuma. Ele pode nem ter feito desenho, ele simplesmente assim, considerando que o meio x tem índice de refração 1 e o meio y tem índice de refração 2, determine o valor do ângulo limite quando a luz vai de x para y. Pronto. Ah, peraí, de x para... Não, de x para y está diminuindo de velocidade, não vai haver reflexão total, é impossível, não tem ângulo limite. Não há ângulo limite nessa situação. Isso é uma discursiva? Há ângulo limite quando a luz for de y para x, e nesse caso, aí tu faz a continha e diz que o ângulo é 30 graus. Então, se a luz viesse de y para x, com mais de 30 graus não penetraria no meio x, ela seria totalmente refletida para o meio y novamente. Certo? Então, esse é o maior perigo. Por isso que vale a pena o cara escrever de repente no cantinho as condições para a ocorrência de reflexão total. São duas as condições. Quais são, pessoal? Isso. A luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Qual é a segunda condição? O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Isso, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Então, I tem que ser maior que L. Essas são as duas condições para que ocorra reflexão total. Se uma delas não for obedecida, não existe reflexão total. Então, na fibra óptica, o miolo dela é sempre um material de mais baixa velocidade e a parte externa é um material também transparente, só que de maior velocidade, senão a fibra óptica não funcionaria. E tem mais aplicações ainda, cara, reflexão total de suma importância em nossas vidas. Vamos ver quais são essas outras aplicações.